Glúten inflama? Glúten faz mal? Eu preciso tirar o glúten da minha alimentação? Então, se você conhece alguém que tirou, ou se você pensa em tirar o glúten da sua alimentação, eu queria te dizer que isso pode fazer mais mal para o seu corpo do que bem. Mas antes, vou te convidar para assinar aqui, se inscrever no canal. Toda semana a gente tem novos vídeos sobre alimentação, nutrição e saúde. Vou aproveitar para me apresentar. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, professora, pesquisadora do Instituto Nacional de Cardiologia, e esse canal aqui é sobre nutrição baseada em evidência. Então, se você não tem a doença celíaca diagnosticada, você pode até se sentir bem retirando o glúten, tá, da alimentação. E isso pode ser um efeito placebo, ou porque você estava comendo muitos farináceos e com a redução, isso pode gerar uma sensação de melhora. Existem duas outras situações também que parece trazer um conforto, pelo menos provisório, da retirada do glúten da alimentação, que é a situação da síndrome do intestino irritável e da síndrome do supercrescimento bacteriano. Então, nessas duas condições, a gente tira o glúten durante um período, sim, e gera um alívio nas queixas digestivas. Mas muitas vezes a gente está tirando alimentos fontes de glúten, né? E a grande questão não seria nem o glúten, seria a presença dos inibidores de amilase tripsina, tá? Que poderia estar gerando esse desconforto, e até mesmo os frutanos, né? Os fruto-oligosacarídeos que estão presentes nesses alimentos. Ou seja, tem vários estudos mostrando que o desconforto muitas vezes não é decorrente do glúten em si. E aí, lembrando sempre que o glúten está presente no trigo, mas está presente também na cevada e no centeio. E tem um outro alimento que normalmente ele é contaminado com glúten, que é a aveia. Ele acaba sendo plantado no mesmo solo e ela também sofre contaminação. Então, um ponto muito importante que as pessoas relatam, uma melhora, uma desinflamação quando tira o glúten, isso pode estar sendo muito atrelado a um padrão alimentar rico em massas, em pães, em empadão, em biscoito, em pastel. E de repente você para de consumir uma série de alimentos que tem um carboidrato mais simples, mais refinado, que em excesso faz mal, e faz mal para uma série de, não só para questões digestivas. Então a grande questão aqui é aprender a diferenciar que o problema muitas vezes não está no glúten, mas sim no padrão de alimentação que essa pessoa está inserida. E com a retirada, ela melhora os sintomas. Mas será que eu precisaria retirar? Ou será que eu poderia reduzir e variar o cardápio? E aí, o que me toca e minha intenção com esse vídeo é conscientizar de que a retirada do glúten pode trazer esse impacto negativo. Tem alguns estudos mostrando que a alimentação sem glúten, você aumenta as enterobactérias, ou seja, você gera uma disbiose intestinal, você gera uma alteração da flora bacteriana intestinal. E daí você que não tinha um problema, agora passa a ter um problema pela restrição desnecessária. E um outro ponto que é muito importante lembrar, tem uma outra questão importante, que é pelo que você substitui. Então, ao tirar o glúten ou os alimentos, né, com mais fontes de trigo, e você utilizar uma farinha de arroz, biscoito de arroz, um empadão ali com uma farinha de arroz, um macarrão de arroz, e aí não tem fibra alguma, né, prejudicando toda a qualidade dessa dieta. Então, evita de fazer esses troca-trocas nutricionais. Vou comer tudo sem glúten, farinha sem glúten, pão sem glúten. Você está onerando o teu bolso e onerando também a sua flora bacteriana e também as preferências, né? Porque um pão com glúten é 100 vezes mais gostoso do que um pão sem glúten. Então, o glúten ele confere essa elasticidade do pão. Então, um pão sem glúten ele é inferior em relação ao paladar. Então, assim, se você sente que o glúten te inflama, busca um profissional, mas sério, não que faça, sei lá, exame genético de microbiota, mas um profissional que possa te acompanhar, que possa, de
de repente, fazer um diagnóstico, se é uma síndrome do intestino irritável, se é uma síndrome de supercrescimento bacteriano, que tipo de incômodo você tem, que distensão é essa. Às vezes, você melhorar o padrão alimentar, incluir mais alimentos, torna a vida menos chata e restritiva e traz um benefício maior. Então, busque um profissional sério se você tem alguma queixa com glúten para avaliar uma indicação de retirada. E aí tem aquelas pessoas, existe esse diagnóstico de sensibilidade ao glúten. A pessoa, ela não, de repente, não tem a vida toda, ela pode ter por um período, e a retirada pode trazer um conforto, mas, mais uma vez, não é troca-troca, não faz por conta própria, né? Busca sempre um profissional para avaliar que sinais, sintomas, que queixas, que ajustes, que redução de consumo pode aliviar os sintomas. E não rotula que alimentos tipos que são fontes de glúten, eles são ruins ou que eles podem promover uma inflamação intestinal, porque isso não é verdade. A gente sabe que a indústria lucra muito, né, com essas invenções ou com produtos sem glúten, são mais caros, então não cai nessa moda. Então, você compara até um pão com trigo, um pão sem trigo, né, feito de farinha de trigo ou farinha de arroz, a farinha de trigo ela tem 15% mais fibra, o que vai ser benéfico para essa flora bacteriana. Né? E a gente tem, né, um pão de fermentação natural com teor de fibras, com sabor melhor, e uma farinha refinada, que muitas vezes ainda leva um polvilho de arroz ali, um polvilho salgado, um polvilho doce, e que vai ter uma qualidade inferior, tanto no que tange a proteína, a quantidade de proteína, quanto no teor de fibras. E esse medo, né, de distensão, de gases, assim, imagina, você tem trilhões de bactérias dentro do seu intestino fermentando. Então, assim, é normal que ocorra um pouco de distensão, né, e até gases, né, a flora tá ali trabalhando. Então, não, acho que a gente tem, às vezes, uma aversão, né, a gases, mas assim, a gente come feijão, come o cereal integral, é normal que ocorra, que a gente sofra com algum tipo de fermentação, não que sugere dor ou um desconforto físico real, mas eu acho que tem muito, não, qualquer distensãozinha já tem alguma intolerância, não, né? É normal, você tem um monte de bactéria fermentando o dia inteiro. Estranho seria se você não fermentasse, se você não distendesse nada, né? Então, pensa sobre isso. E, Anne, em relação a glúten e autismo, como que você vê? Bem, tem alguns estudos que mostram uma associação ou um benefício, uma melhora em alguns sinais. São mais relatos de caso. Então, avalia individualmente o seu paciente, mas pensa em adequar a dieta. Tá? Não só faz troca-troca não só tira o glúten porque você vai trazer mais prejuízo do que benefício para a pessoa. Então existem uma base teórica uma base teórica para justificar esse efeito de intervenções dietéticas do espectro, do transtorno de espectro autista, através do excesso de opioides. Então, tanto leite quanto trigo, eles poderiam estar estimulando o sistema imunológico e alterando ali a permeabilidade de membrana. Tá? Ainda questionado, mas essa é uma das hipóteses e, dependendo da pessoa, a gente pode estar trabalhando, sim, com algum tipo de restrição. Mas, assim, a restrição, em qualquer causa, ela precisa ter uma lógica e tem que ser bem fundamentada para que você não gere essa restrição desnecessária para o paciente. E a mensagem final desse vídeo que eu quero deixar aqui é: só exclua o glúten na presença de doença celíaca. Esse diagnóstico é feito junto com um profissional. Se você tem algum tipo de desconforto, que tal variar um pouco mais seu cardápio, variar as opções e diminuir essa quantidade de farináceos? E todo produto hoje industrializado, eles são obrigados a escrever, né, se tem contaminação ou não com glúten. Então, acho que isso traz um pouco mais de segurança para aquelas pessoas com doença celíaca. E minha última mensagem é, gente, não lê o Barriga de Trigo não, tá? Porque não tem informação fundamentada ali. Traz mais terrorismo do que te ajuda na prática. Então, toda semana um novo vídeo aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui na seção de comentários. E eu tô muito feliz de ter você aqui e ter assistido até o final.